Paz do Senhor, irmãos. Prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso quadro Dicas de Leitura. Queremos agradecer os vários acessos que nós tivemos no nosso primeiro vídeo e estamos aqui mais uma vez, é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos para compartilharmos de livros que valem apenas serem lidos. No nosso quadro de hoje, nós vamos indicar o livro da autora Nancy Pearce, Verdade Absoluta. Verdade Absoluta é um livro sobre cosmovisão bíblica, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O livro é um livro de cosmovisão, como eu já disse, no caso, cosmovisão bíblica. E o que seria cosmovisão? Cosmovisão, literalmente, significa visão de mundo, como nós enxergamos o mundo. Seria mais ou menos, a cosmovisão ela funciona como um mapa mental que nos diz como navegar de modo eficaz no mundo. Serve como um mapa, uma diretriz, e todos nós temos a cosmovisão. Mas o importante é nós sabermos o que é a cosmovisão bíblica. A autora, ela faz uma explanação sobre o que é uma cosmovisão e a necessidade de nós conhecermos as cosmovisões existentes no mundo a partir de uma cosmovisão bíblica. Isso é importante por quê? Porque não existe apenas a cosmovisão bíblica, apesar de ser a verdade absoluta da qual a autora se refere no seu livro. Mas como nós vamos nos depararmos com outras cosmovisões existentes no mundo, é interessante, muito importante, necessário que nós conheçamos e entendamos a cosmovisão bíblica. O cristianismo não é uma cosmovisão restrita a uma área específica de crença religiosa e devoção pessoal. Não, o cristianismo ele não pode ficar entre quatro paredes. Ele tem que ir para fora. Ele tem que sair das quatro paredes. A autora ela faz uma visão, ela critica a visão dualista da vida, onde o cristianismo é colocado dentro de uma gaveta, o que eu me referi aqui às quatro paredes. Ela faz essa crítica dualista. Por que dualista? Porque a cosmovisão secular dividiu o mundo entre dois pavimentos, um pavimento secular e o sagrado, o profano e o sagrado, o objetivo e o subjetivo, o espiritual e o material. E nós, como cristãos, nós sabemos que a verdade ela não é compartimentalizada, a verdade ela não é dividida, a verdade é absoluta. Vamos citar aqui um texto da autora para explicar melhor esse ponto de vista. O propósito dos estudos de cosmovisão não é nada menos do que liberar o cristianismo de seu cativeiro cultural, desatrelando seu poder para transformar o mundo. O evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. Daí, porque é importante que nós entendamos essa questão da cosmovisão bíblica para que o evangelho não fique enjaulado entre quatro paredes dentro de uma gaveta. A autora também faz uma análise da cosmovisão darwinista, construindo essa linha de pensamento, fornecendo ferramentas para defender a fé cristã dos desafios do naturalismo darwinista que tanto influencia o mundo pós-moderno. Ou seja, a sua influência vai por praticamente todos os campos: história, na psicologia, na sociologia, na antropologia. Todos esses campos, o naturalismo darwinista tem bastante influência. Daí porque ser tão interessante, tão importante entender o que é cosmovisão bíblica para contra-argumentar os argumentos do darwinismo. A autora também faz uma análise histórica de como a cosmovisão cristã deixou de influenciar as demais áreas do conhecimento, onde ela explica como perdemos a mente cristã, e aqui ela é brilhante no seu diagnóstico. Quando ela fala que nós perdemos a mente cristã, como resultado, o que foi que isso trouxe como resultado? Essa perda da mente cristã. Dois grandes resultados. Primeiro, a teologia tornou-se serva das outras áreas do conhecimento, passando a ser mais influenciada do que influenciadora. Ou seja, a teologia ela deixou de influenciar os outros campos de conhecimento e passou a receber influência desses campos de conhecimento. No caso, os campos que nós já citamos: a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia, etc. Segundo, a igreja passou a viver uma fé compartimentada.
e a fé deixou de ser considerada uma verdade objetiva, passando a ser tratada como um simples gosto pessoal, algo que você pode escolher. Ou seja, cada um tem a sua verdade. E nós sabemos que não é assim. O cristianismo é a verdade absoluta. Para terminar, a autora faz uma reflexão sobre o que é a verdadeira espiritualidade, onde ela explica que o cristianismo oferece a melhor cosmovisão para entender o mundo. Porém, o conhecimento desta verdade só se torna útil quando ela deixa de ser compartimentada, quando ela vai para todos os ambientes, quando ela sai da igreja e consegue atingir todos os ambientes, no trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia das pessoas. O que é que que conclusão nós chegamos a isso? Que os cristãos são chamados a resgatar culturas inteiras e não apenas indivíduos. Não é isso que Pedro está fazendo em Atos 10? Não foi isso que ele estava fazendo em Atos capítulo 10? Resgatando culturas, no caso aqui, os gentios. Ele estava ali abrindo com a chave do reino a fé cristã para os gentios. Ele já tinha usado essa chave do reino lá em Atos 2, quando ele usou pela primeira vez, quando ele abriu a fé aos judeus. Na segunda vez ele usou em Atos capítulo 8, especificamente nos versículos 14 a 17, quando ele abre a porta da fé para os samaritanos. E aqui, pela terceira vez, em Atos capítulo 10, ele está resgatando culturas, no caso aqui, os gentios. Por tudo isso, eu indico Verdade Absoluta, um livro sobre cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica. Compartilhe o vídeo, acesse o site e inscreva-se no canal. Até a próxima com dicas de leitura.